Graça e paz. Esse amém foi para mim, né? Graça e paz. Em pé como vocês estão, abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3, verso 7. Só um pedacinho do texto. Que diz: tempo de calar e o tempo de falar. Vocês podem repetir isso comigo, em nome de Jesus? Amém? Eu vou contar até 3, vocês falam tempo de calar, aí vocês emendam e tempo de falar. Pode ser? Pode ser? Então eu vou contar até 3 e vocês repetem em alta voz. Para quê? Para ficar gravado em suas mentes. 1, 2 e 3. Podem sentar, em nome de Jesus. Esta ministração é continuação da ministração de domingo, onde nós falamos sobre o tempo de nascer e o tempo de morrer, o tempo de abraçar e o tempo de se afastar de abraçar, né? E hoje nós vamos falar sobre o tempo de calar e o tempo de falar. Não é à toa que o tempo de calar vem antes do tempo de falar, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, é melhor ouvir do que falar. É melhor ser ministrado do que ministrar muitas vezes. Eu quero trazer nesta noite, falando sobre discernindo o tempo. Discernindo o tempo de falar e discernindo o tempo e o propósito de falar. Discernir o tempo e o propósito é entender o tempo e o propósito. Provérbios 17, 28 diz assim: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Quando fecha os lábios, é tido por entendido. Esse versículo ele é emblemático. Por quê? Porque para se adquirir conhecimento, sabedoria, instrução, capacidade, competência, visão, entendimento, precisa se ouvir. Falar é quando você vai transmitir. Mas vocês estão comigo ou não? Então, para aprender, para entender, para crescer, para adquirir sabedoria, precisa se ouvir. E ouvir é prestar atenção. Ouvir é descer, é você emprestar os seus ouvidos, para que isso possa entrar em sua mente e descer para o seu coração, para a sua alma, para o seu entendimento. O primeiro propósito que eu tenho que discernir o tempo de se calar e o propósito para se calar é quando Deus fala. Quando Deus fala, eu não falo. Quando Deus fala, eu não glorifico. Quando Deus fala, eu não falo em línguas estranhas, eu ouço, eu me calo. Porque se você fala enquanto Deus está falando, a chance de você entender o que Deus está falando é zero, nenhuma. Paulo fala algo interessante quando ele fala sobre os dons. Quando um tiver profecia, aquele se levante, quem não tenha, sente-se e ouça. Porque se levantarem todos ao mesmo tempo para falar, ele diz: quem entenderá? Ninguém. Então quando Deus fala, ou quando Deus está falando, e Deus fala de diversas formas, na sua multiforme graça, Deus fala de diversas maneiras. Ele fala através da palavra, que é a principal fonte da onde Deus fala. Mas Deus fala através de profecia. Deus fala através de um conselho. Deus pode falar contigo num louvor, numa conversa, enfim. Deus fala. E quando Ele fala, você se cala para ouvir Ele falar. Eclesiastes 5, versículo 1 diz assim: quando entrares na casa do Senhor, inclina-te mais a ouvir do que ao falar, porque na multidão das palavras vem o engano. Então eu preciso entender o tempo de me calar e o propósito, porque eu vou me calar. O propósito é, enquanto Deus fala,
eu estou sendo edificado. Quando Deus fala, eu estou recebendo a bênção de Deus. Enquanto Deus fala, eu estou recebendo a direção de Deus. Enquanto Deus fala, eu estou recebendo a orientação de Deus. Enquanto Deus fala, Ele vai transformando a minha vida. Enquanto Deus fala, Ele vai me enchendo. Então eu não posso falar, eu tenho que ouvir. Entenda que quando você chegar e quando Deus estiver falando, você só ouve ou só ouça. Não levante a voz para falar, porque tem pessoas que Deus está falando e Ele está falando em cima, Ele está falando junto. Aí há confusão. E Deus quer que você ouça, porque há o tempo e o propósito para você ouvir. E quando você ouve Deus, você cresce, você é aperfeiçoado, você é transformado, você amadurece. Quando você ouve Deus falar. E quando Deus quer falar, você se cala e não fala. Você sabe que naquela hora, na hora de você falar, é hora de se calar e ouvir a voz de Deus. E olha, a voz de Deus, ela é inconfundível. Até mesmo na oração, irmão, tem pessoas que já ouviram a voz de Deus na oração. E por que ouviram? Porque se calaram. É comum Deus falar na oração? Não, não é comum, mas pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque Deus, Ele é o dono de tudo e Ele está na direção de tudo. E Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é que tem o comando. Imagine um navio. E o navio, apesar do tamanho que ele tiver, tem um leme. E ele pode ser imenso. Ele é governado por aquele leme. O avião pode ser o maior avião de todos. Pode ser um Antonov. Pode ser qualquer tipo de avião, jumbo, enorme. Ele é guiado pelo manche. Um pequeno manche é que dirige o avião. O carro é dirigido pelo volante. E eu quero dizer uma coisa para ti nesta noite. Deus é que está no leme do navio. É Deus que está no manche do avião. É Deus que está no controle, no comando e na direção da sua vida. Só que você precisa parar para ouvir a voz de Deus. E aí você não fala, você se cala diante de Deus. A Bíblia diz: poderá alguém ensinar a Deus? Não, então se você não pode ensinar a Deus, você só pode ouvir a voz de Deus. Então abra bem os seus ouvidos. Interessante, se você olhar para a sua anatomia. O que é anatomia? É como Deus te fez. Olhe para a sua anatomia. Deus te deu uma boca e uma língua. Glória! Mas te deu 2 ouvidos. Para quê? Para você ouvir mais do que você fala. Então você ouça mais, ouve mais, escuta mais, porque Deus tem muito para falar nas suas vidas. Veja, em qualquer igreja, em qualquer comunidade, são todos que pregam? Não. Então, o que a maioria faz? Ouve. Porque através de ouvir a voz de Deus vem a direção de Deus. Através de ouvir a voz de Deus vem o comando de Deus. Através de ouvir a voz de Deus vem o norte de Deus, o guia de Deus. Então você precisa ouvir Deus falar. Inclina-te mais a ouvir do que a falar. Primeira razão, eu vou acelerar porque o tempo é curto. Segundo propósito, porque eu devo ouvir. E porque há um tempo de ouvir e um propósito de ouvir. Quando alguém aconselha, quando alguém vai te aconselhar, você não deve falar, você deve ouvir. Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Por quê? Porque antes de ouvir já está respondendo. Você precisa primeiro ouvir. Se Deus enviou alguém para lhe aconselhar, ouça, não fale, ouça. Abra o ouvido e ouça. Agora, eu só queria advertir que há 3 filtros para eu ouvir um conselho. Um deles está logo no Salmo 1, no verso 1. O Senhor diz: não siga o conselho dos ímpios. Então esse você descarta. Primeiro filtro: quem está querendo te aconselhar ou vai te aconselhar, serve a Deus? Se não serve, ele é ímpio. Porque às vezes, não é porque não serve a Deus que é ímpio. Às vezes tem até um conselho para te dar. Às vezes, e por exemplo, tenha esse filtro também. Porque se você for e voltar para a sua área profissional, a maioria não é cristão. Mas o que acontece? Ele tem a vivência, ele tem a experiência,
ele tem um conhecimento do que está falando. Então o que você precisa fazer? Ouvir. Então não vai dizer, não, se não é crente eu não vou ouvir. Não é assim. Porque se é no teu ramo profissional, você precisa ouvir quem tem mais competência, mais experiência e mais capacidade que você, porque ele vai te ensinar. Mas trazendo para dentro da vida espiritual, se é ímpio, você vai ouvir o conselho de ímpio. A Bíblia diz, não ouça o conselho, não siga o conselho dos ímpios. E diz mais, não se assente na roda dos escarnecedores. Está completando. Então você vai descartar, esse é o filtro. Segundo filtro, na área espiritual, você pediu conselho. E para quem você pediu conselho? Ele é mais experiente que você, tem mais experiência na vida espiritual que você, então você deve ouvir o conselho. Porque se essa pessoa tiver o mesmo nível de experiência que você tem, você não vai ter conselho, você vai ter comentário. Você vai ter informação, mas não vai ter conselho. Muitas vezes no nosso hall de amizades, as pessoas têm a mesma idade que nós temos, e às vezes têm a mesma capacidade que nós temos, e às vezes têm as mesmas experiências que nós temos. E dali vem conselho? Não, dali vem comentário, não vem conselho. O conselho precisa ouvir de alguém que tem experiência, e de alguém que até passou por problemas semelhantes aos seus. Porque igual ninguém passa, mas semelhantes, muitas pessoas têm problemas semelhantes. E se aquela pessoa passou por problemas semelhantes ao teu e conseguiu superar, esta pessoa tem condições de lhe aconselhar. Então esse é o filtro. O terceiro filtro, e esse é o mais importante, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros vem a sabedoria. Então, se eu vou pedir um conselho, tem que ser alguém mais sábio do que eu, alguém que tem mais sabedoria do que eu, para eu me aconselhar. Por isso que é difícil você achar um mentor. Mas quando você encontra um mentor que tem vivência, que tem competência, que tem mais experiência e que tem sabedoria, é nesse que você tem que confiar e pedir conselhos. E aí o que você faz? Você ouve. Tem pessoas que têm tanta dificuldade em ouvir, que quando está sendo aconselhado, ele quer falar junto com quem está aconselhando. E se você fala, você não aprende, porque você não entende, você não consegue refletir, você não consegue tomar consciência daquilo que está sendo transmitido, e você não aprende. Então, eu vou pedir conselho a pessoas que são mais sábias do que eu, tem maior sabedoria do que eu. E muitas vezes isso não está no seu hall de amizades. Devido à sua faixa etária, seus amigos têm mais ou menos a mesma faixa etária e não conseguem te aconselhar. Então tem esse filtro. Procure bem, faça esse filtro, e quando for ouvir conselho, somente ouça. Deus está mandando você ouvir, ficar calado, fechar os lábios e ouvir, para aprender, para entender, conscientizar, mentalizar e colocar em prática. Do contrário, você não vai aprender e não vai mentalizar nada. Quem não aprende, não entende, não mentaliza, não pratica, porque não entendeu nada. Você precisa guardar isso na mente para poder você praticar. Como quem vai praticar algo que não entendeu? Então precisa entender isso. Se tem alguém que é um justo, que serve a Deus, se esse é o conselho espiritual, é um servo de Deus, tem experiência, tem vivência e tem sabedoria, essa pessoa pode te aconselhar. Outra pessoa vai te trazer informação, comentário, mas não vai te ajudar no aconselhamento. E na hora que você está sendo aconselhado, não fale em cima, não fale junto, somente ouça. Vocês estão me ouvindo ou não? Para ouvir, ouça. Terceiro propósito, por que eu devo ouvir? Isso aqui é importante demais. É tempo de ouvir, e propósito de ouvir quando você é agredido, quando você é ofendido, quando você é magoado e quando você é caluniado. Aí é hora e é tempo de você se calar. Se você responder, você vai errar. Se você responder à altura, você vai pecar, tanto quanto aquele que te agrediu. Já viu essa resposta?
Já viu esse comentário? Não, se alguém me ofender, eu ofendo tanto. Igual. Isso não é cristianismo. Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Ignore as ofensas. Ignore as agressões. Supere as mágoas. Supere, ignore. Deus lhe dá sabedoria e paciência para você superar, ignorar. Aprenda a sofrer isso. E não responder à altura, como eu diz, eu vou responder à altura. Não responda. É hora de calar. Aleluia. Se você não calar, você vai errar. E depois do erro, como a Bíblia diz, e diz o salmista, que um abismo atrai outro abismo, você vai acabar pecando. Porque depois do erro vem o pecado, e aí é pior. Então, não responda. Mas se pisar no meu calo, eu piso também. Não pise. Ouça. Aprenda a se calar. Tem uma história muito bonita para isso, mas é bíblica. É a história de Jó. Jó começou, e os seus, abre aspas, amigos, Zofar, Bildade e Elifaz começaram e tentaram até consolar Jó. Se você for no comecinho do livro do Jó, você vai ver. Mas em seguida, perderam a paciência com Jó e começaram a acusar Jó. E vieram as acusações. E saía Zofar e chegava Bildade, e saía Bildade, chegava Elifaz, e se revezavam. E foi assim até o capítulo 30, 35 mais ou menos. Esse revezamento de agressão, de ofensas, de acusações. E Jó ficou a todo instante respondendo os três. Aí aparece o quarto personagem, que é Eliú. E ele diz para Jó: você errou. E Jó disse: não, onde? Porque você respondeu quando deveria ter se calado. Está me entendendo onde eu quero chegar? Quando alguém lhe agride com palavras, quando alguém lhe despeja ofensas, críticas, e às vezes são críticas infundadas, quando alguém te magoa, você se cala. É preferível orar do que falar algo com a pessoa. Se tiver que falar, não fale com ela, fale com Deus, porque Deus é que vai fazer justiça no final das contas. E você se cala. Mas me ofendeu muito, cala-se. Mas me ofendeu demais, fique quieto. Me magoou até o último, cala-te. Deus é que vai te defender. É Deus que vai chegar e vai fazer que outra pessoa entenda que você está com a razão. Sendo que para Deus a razão pouco importa, porque o mais importante para Deus é que haja amor uns para com os outros, amor ao próximo. Para Deus o mais importante é que haja unidade entre as pessoas, e não discórdia, e não confusão, e não briga, e não contenda. Então, para não haver briga, para não haver discussão, para não haver contendas, problemas, um precisa se calar. E isto não é só de relacionamento de irmão para irmão. Isso é o teu chefe quando for te corrigir. Ouça, tem pessoa que quer discutir com o patrão, com o engenheiro, com o encarregado, com o gerente. Irmãos, essas posições hierárquicas, nós não discutimos, nós não falamos, você só ouve. Repreensão é para ser ouvida. Correção é para ser ouvida e entendida. Por quê? Senão você não consegue corrigir o que está de errado no trabalho. Ouça o chefe, o patrão, o encarregado, o gerente. Corrigir, apenas ouça. E depois faça o que ele disse, sem falar nada. Porque ações valem mais que palavras. Ações valem mais do que palavras. Em 1 Coríntios 7 a Bíblia diz que a mulher que é cristã e tem um homem que não é cristão, ela ganha ele sem palavras, com um testemunho. Então o comportamento, a conduta fala mais do que palavras, porque às vezes são apenas palavras, são apenas discursos. E Deus está cansado de discursos, de palavras. Deus quer que você ouça e obedeça. Porque muitas vezes o discurso não bate com a prática. Geralmente o discurso não confere com a prática.
A pessoa tem um discurso bonito, mas a prática é ao contrário, é ao inverso do discurso, e não bate. Então quando você é ofendido, magoado, não faça como Jó. Cala-se, fecha a boca, segura, fique sem falar nada. Receba a agressão, receba a ofensa e cala-te, porque é tempo de calar. E o propósito de calar é não piorar a situação, não arrumar briga, confusão, contenda, discórdia. Entendeu? Está entendido? Pastor, isso não é fácil. Se fosse fácil, nós não estávamos pregando. Se fosse fácil, estaria uma igreja com 1000 pessoas. Se fosse fácil, todo mundo estaria aqui. É difícil, mas é possível. Então precisamos saber o tempo e o propósito de ouvir. E quando Deus manda Jó falar, que Jó fala, ele começa a pedir perdão, porque ele disse: eu não entendo nada. Tu falaste de coisas que eu não compreendo, de coisas muito maiores do que eu posso entender. Eu pequei. E aí ele começa a admitir que pecou. E o que Deus faz? Deus faz os amigos de Jó e pedir perdão a ele. Quando nós nos calamos, quem age é Deus. Quando você fala, quem está agindo é você. E se você age, quem dirige a tua vida não é Deus, é você que dirige. Só que se você serve a Deus, se você é cristão, se você está aqui nesta noite para aprender a palavra, se você quer servir a Deus com correção, você não fala quando é para se calar. Você deixa que Deus fale no teu lugar. E a hora que tiver que falar, tem que ser para pedir perdão, tem que ser para perdoar. É assim, isto é cristianismo. Aleluia, glória a Deus. Cristão não vai para conversa, para arrumar briga e para aumentar, para ampliar a confusão ou a celeuma. O cristão vai para uma discussão, uma conversa para acalmar, apaziguar. Escute bem isso aí, irmão. Se fala para mim meio quilo, eu falo 1,5 kg. Não, tu não vai dizer mais, tu vai aprender. Porque eu vou dizer uma coisa para ti nesta noite. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que você é instruído, Deus passa a levar em consideração. Então a partir de hoje, você está sendo instruído. Não responda à altura, não retruque, não vá para o confronto. Isso não leva a nada. Deixa eu prosseguir. O quarto propósito, e o tempo para eu que eu não fale, é quando não tenho nada para falar. Já aconteceu com sua vida? Já aconteceu alguma vez isso com você? Quando alguém te pediu um conselho, uma palavra, você não tinha nada para falar? Já aconteceu? Sabe o que você tem que fazer nessa hora? Não falar. Você só fala, ou só vai falar, se for para edificar, se for para consolar, se for para exortar. E exortar é animar, incentivar, levantar. Então você só vai falar se for. Se não tiver palavra, não fale nada. Nada. Não fale por falar. Não fale só para agradar a pessoa. Pastor, eu vim pedir um conselho. Tem um conselho? Às vezes eu não tenho. Conselho, irmão, não é como pastel. Você põe, frita e tira e serve. Conselho, você tem que ter vivência, você tem que ter experiência, você tem que ter sabedoria e a direção de Deus para falar o que Deus deseja que você fale. Se você não tem esse filtro, não fale nada, porque você não vai ajudar, só vai piorar a situação. Eu vou falar alguma coisa, não, é melhor que você se cale e vai orar. Irmão, eu não tenho o que te dizer, eu não tenho o que te falar, eu vou me calar, vou para o meu quarto e vou orar. Se Deus me der alguma coisa para falar, eu vou te falar, senão não vou dizer nada. Por quê? Porque é tempo e propósito de me calar. Porque se for para a situação degringolar, se for para a situação enderrocada, não fale. Se for para causar perturbação, confronto, conluio, problema, não fale. Segura, cala-te e não fale nada. Porque se o que você não tem nada para falar, então não é para você falar. Amém ou não? Vamos passar para outra parte. O tempo de falar. É bênção o tempo de falar, mas eu tenho que discernir o tempo de falar.
Eu vou falar quando o que eu for falar for da parte de Deus. Eu vou falar quando o que eu for falar vai ser para falar de Jesus. Vai ser para falar como Deus é, como Jesus é. Se eu tiver que pregar para alguém, e é nessa hora que muitos escorregam, que muitos falham, porque tem a oportunidade, tem o momento de falar, o tempo de falar, e fecha a boca. Dá para falar de Jesus. Aquela pessoa está desesperadamente necessitada de Jesus e ele fecha a boca. Às vezes a pessoa vai embora precisando de ouvir algo da parte de Deus. Você tem e você não entrega. Eu estou na hora do almoço. Eu estou no carro. É o meu patrão. É aquilo outro. Sempre tem um quê de desculpa para não falar na hora que tem que falar, e que tem que falar da parte de Deus ou da parte de Cristo Jesus. Os apóstolos tiveram uma prova como essa. Pedro e João, diante do Sinédrio. Atos capítulo 4. Os saduceus e os sacerdotes estão julgando, mas não só julgando, estão oprimindo e coagindo Pedro e João. E a fala era a seguinte: não falem mais neste nome. Qual nome? Em Jesus. Não falem mais. Vocês estão perturbando a cidade. Olha a resposta dos dois em Atos 4:20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E dizem mais: julga vós mesmos se é lícito, se é bom escutarmos, obedecermos a vós do que a Deus. Ou seja, tem hora, irmão, que tem que falar, mesmo quando as coisas vão te oprimir, mesmo quando tiver coação, mesmo quando a situação não vai ser boa. Mas se Deus autorizou falar, se você tem a anuência de Deus para falar, se você tem a aquiescência de Deus para falar, fale, porque Ele vai assinar embaixo, Ele vai te autorizar. E quando é para falar de Jesus, abra a boca e fale. Quando o Espírito te guiar, te iluminar, te orientar, que é para falar de Jesus, fale. Aleluia. Não te preocupes com a retaliação, não te preocupes com o que vai vir do lado contrário, porque aquele que te comissionou, aquele que te chamou, Ele se responsabiliza. Abra a tua boca no tempo, na oportunidade que tiver, e fale do amor de Jesus a quem está necessitado do teu lado. Aleluia. Nós pecamos porque na hora que é para falar, nós não falamos. Às vezes encostamos, falamos de futebol, e não sou contra isso. Falamos de tanta coisa, do tempo, do trabalho, do serviço, e você está ouvindo aquela voz falar lá no teu íntimo. Aquela voz que fala no teu íntimo é a voz do Espírito Santo. Está dizendo: fala do amor de Jesus para ele. Prega Jesus para ele. Você fala de toda a conversa, termina, levanta e vai embora, e não falou. Quem garante a você que aquela pessoa vai ter uma outra oportunidade de ouvir sobre Jesus? Quem lhe garante? Quem pode lhe garantir que aquela pessoa vai ter uma outra chance de ouvir? Você tem essa certeza para você recusar-se e engolir a palavra que você pode transferir ao outro, pregar ao outro, e aquela pessoa ter vida? Jesus Cristo é vida, e vida com abundância, é vida eterna. Você tem essa palavra de vida nos teus lábios, e às vezes você tem a chance, a oportunidade, a hora, o tempo e o propósito, e você não fala do que é para falar. Segundo propósito, quando eu devo e preciso falar a verdade. Efésios 4:25 diz assim: portanto, cada um de vós abandone a mentira
e fale a verdade ao seu próximo, porque todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Abandonar a mentira e falar a verdade. Em que tempo eu falo a verdade? Em todo o tempo. Qual é o propósito da verdade? É confirmar a verdade, é fazer justiça, é trazer à luz a palavra, é revelar Deus às pessoas, a honestidade às pessoas. Esse é o propósito de falar a verdade. Sempre que tu abrir a boca, pense nisso: eu preciso falar a verdade. Essa verdade vai me complicar, fale a verdade. Essa verdade pode acabar com o meu emprego, fale a verdade. Se eu falar a verdade, eu posso perder a família, fale a verdade. Se eu falar a verdade, eu vou perder o relacionamento, fale a verdade. Se eu falar a verdade, eu vou ser prejudicado, fale a verdade. Deus é a verdade. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você sabe muito bem quem é o pai da mentira. João 8,44. Fale a verdade. Mas pode trazer complicações para mim, fale a verdade. Pode me trazer problemas, fale a verdade. Sempre, sempre fale a verdade. Pecou, fale a verdade. Errou, fale a verdade. Caiu, fale a verdade. Fale a verdade. Magoou alguém, fale a verdade. Ou dificuldade que nós temos de chegar para o outro e dizer a verdade para o outro. Olha, bem assim, nos olhos de quem você fez isso, e diga assim: eu te ofendi, te magoei, te agredi com palavras, eu te peço perdão. As pessoas vêm de uma maneira diferente dessa. Vem assim: olha, se eu te ofendi, começou errado. Não existe meia verdade. Ou você é verdadeiro ou você não é. Se você sabe que você agrediu com palavras, que você ofendeu, que você magoou, chega e diga: eu te ofendi, te magoei, estou aqui para lhe pedir perdão. Esta é a verdade. A verdade sempre vai prevalecer, e Deus sempre vai honrar a verdade, porque Ele é a verdade. Terceiro propósito de tempo. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora, que isso aqui é importante. Porque eu posso dizer a verdade, eu posso dizer algo que edifica, algo que consola e algo que constrói. Mas primeiro eu preciso parar para pensar se é hora de falar ou não. E a Bíblia diz no provérbio que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. A palavra também diz em Provérbios 15, verso 1, que a resposta branda desvia a fúria, mas a resposta ríspida, ela desperta a ira. A palavra branda desvia a fúria, mas a resposta ríspida, grosseira, ignorante, rude, desperta a ira, contenda, a briga. Então eu vou falar, eu preciso saber como eu vou falar. Vocês estão me ouvindo? Está comigo? Diga amém. Como eu vou falar? Você pode falar a verdade? Pode. E deve. Mas como falar é que é tão importante quanto dizer a verdade. Vocês estão comigo? Então dão glória para ajudar o velhinho a pregar. Pense antes de falar. Pense muito bem. Deus te deu um cérebro para pensar. Pense como falar, onde falar e com quem você está falando. Se é um superior no trabalho, se é o teu líder, como você chega falando? De qualquer jeito? Não, irmão, vai dar problema. Pastor, mas na igreja não tem problema de hierarquia na igreja. Aqui não tem disciplina, como tem no quartel, por exemplo. Aqui não tem punição, como tem no quartel. Estou no quartel porque meu filho está servindo no exército. Não tem aqui agora. O problema é que Deus pode
intervir na história. E Deus pode entender a sua desobediência, ou a sua rebeldia, ou o seu ato de desrespeito. Deus pode entender de uma maneira diferente e pode trazer complicação para a tua vida. Como e com quem eu estou falando? Irmãos, vocês não precisam trazer e estender tapete vermelho para o seu pastor, nem para o seu líder. Líder de ministério, líder de célula, não precisa estender tapete vermelho, jogar flor, pétalas, fazer sinal de sentido, honra. Não precisa. O que precisa é ter respeito e ética. Você pode até chegar para mim e não concordar com o que eu estou dizendo. Se você me falar respeitosamente, eu vou tratar com todo o respeito do mundo. Mas se você for insubmisso, muito a contragosto, eu vou ter que colocar os pingos nos is. Está me entendendo? Eu espero nunca ser necessário. Ou eu posso não falar nada e entregar você nas mãos de Deus. Então pense bem. O seu líder de ministério, o seu líder de departamento, com o seu chefe. Pense bem. O que eu vou falar edifica. Se edificar, fale. Provérbios 15, verso 2. A língua dos sábios atrai o conhecimento, mas a do tolo o espanto. Mas a língua dos sábios, ela atrai, a pessoa quer aprender, e isso edifica. Conhecimento traz edificação. Tanto é que os dons espirituais, eles estão na igreja para edificar, consolar e exortar a igreja. Edificar é construir. Sabe, edificação, eu vou edificar um prédio, edificar uma casa, é construir, é colocar blocos, tijolos, é construção, construir. Edificar é construir. Conhecimento constrói, conhecimento edifica. Então aprenda. Se o que você vai falar edifica, então fale. Se não vai edificar, então não fale. Segundo propósito, se o que você vai falar consola. Olha aqui o Jó 42:11, quando fala sobre consolar. Jó 42:11. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Está falando dos amigos de Jó. Este consolo demorou a chegar, mas chegou. Deveria ter acontecido desde o princípio, quando Jó entrou na prova que Deus o fez entrar. Porque foi Deus que pôs Jó à prova. Jó não havia pecado. Jó não tinha feito nada de errado. Deus apenas resolveu provar a Jó, com a intenção de aprová-lo. Se tem alguém na prova, se tem alguém passando luta, se tem alguém com problemas, sejam eles espirituais, emocionais, ou físicos, ou financeiros, nós não podemos sair da nossa casa ou do nosso lugar para ir até aquela pessoa para acusar ou tentar investigar a vida daquela pessoa. Deus não te chamou como delegado de polícia, como escrivão de delegacia para fazer acariação. Deus te chamou para consolar aqueles que precisam serem consolados, para confortar aqueles que precisam ser confortados. A palavra do cristão tem que estar carregada de consolo e de conforto àqueles que estão sendo provados, àqueles que estão na luta, àqueles que estão na prova, ou estão passando adversidade, seja ela de conotação espiritual, da alma ou do corpo.
Deus te chamou e colocou na tua boca palavras de bênção, para você consolar, para você confortar, para você tentar levantar aquela pessoa. Então a palavra ali é de ânimo, é de consolo, é de dar força, é de estender a mão, é de emprestar o ombro, é de chorar junto com ele, aleluia. Não é de agredir, não é de ofender, não, aleluia. Quem está entendendo, levanta a mão, dá glória a Deus aí. Deus colocou essa palavra nos seus lábios. Essa palavra está na tua boca, está ao teu alcance. Se você serve a Deus, você tem essa palavra. E quando alguém precisar, dê essa palavra. Entregue essa palavra de conforto, de consolo, de auxílio, de ajuda, de socorro. Está entendendo? Porque se faz necessário. Você pode dizer um amém aí? Eu posso ouvir um amém? Tem essa palavra. E por fim, essa palavra que você vai falar vai construir amizades? Vai manter amizades? Irmãos, nós somos conhecidos e podemos ser identificados pelos amigos que temos e quantos amigos temos e qual o período da amizade que nós temos com essas pessoas. Pessoas que têm amigos que dá para contar no dedo, ou amigos de meses ou de poucos anos, precisa rever seu conceito. Eu estava me lembrando da história de Jonatas e Davi, que um disse ao outro que amava o outro como irmão. Vou deixar isso bem claro para não haver distorção, né? A distorção está gravando, mas eu vou falar. A distorção é vir com uma ideologia de gênero, né? Dizer que Davi e Jonas tinham outro tipo de amor. O amor que Jonas tinha por Davi, Davi por Jonas, era amor de irmãos, de pessoas que se gostavam, que queriam bem ao outro, e fizeram um pacto, que aquele que morresse, o que morresse, mas o que ficasse vivo, ia tomar conta dos familiares daquele que morreu. Isso foi acordado entre Davi e Jonatas. Esse laço de amizade foi criado, foi construída essa amizade. E quando Jonatas morre, Davi vai em busca dos familiares de Jonatas e vai até a cidade mais distante, cidade dos renegados, a cidade dos largados, que era Lodebar, e encontra Mefibosete e coloca Mefibosete na sua mesa para comer junto com o rei. Porque isso tinha sido uma promessa feita a um amigo. Porque palavras constroem amizades e também mantêm amizades, mas palavras também destroem amizades. Então que as nossas palavras, e quando nós vamos falar, podemos pensar, refletir, para que nós possamos construir e conservar amizades. Porque palavras de edificação, de consolo, de exortação e às vezes até mesmo de correção com os amigos, é para se conquistar e se conservar amizades. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Então, procure agir assim. Conserve as amizades, irmão. Conquiste amizades. Tem pessoas que têm sérias dificuldades em fazer amigos e conservar as amizades. Por causa do quê? Palavras. Pense, reflita. Sabe o que eu estou repetindo, irmão? Porque Deus está orientando para repetir. Pense, reflita, analise bem o que você vai falar, para construir, para edificar amizades. Para encerrar, abre a sua Bíblia comigo aí. Já vou encerrar, queridos. Em Tiago capítulo 3. E até mesmo quem não quer ouvir, vai ouvir agora. E até mesmo quem está quase dormindo, vai acordar agora, para ouvir o que eu vou falar agora. Tiago capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 2. Veja só.
Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todos nós tropeçamos em alguma coisa. Está perguntando? Você sabe o que é hermenêutica? É a ciência de interpretação da palavra, da Bíblia. Aqui é uma pergunta ou uma afirmação? Uma afirmação. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Aí ele coloca no condicional: se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Está entendendo? A língua. Versículo 8. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, olha a afirmação do apóstolo Tiago: não pode ser assim. Está me ouvindo aí, irmãos? Então olhe para mim, que eu vou fazer de conta que eu vou terminar e você fica alegre. Não pode ser assim. Ou a tua boca sai bênção, ou sai maldição. Deus te chamou com que propósito? Amaldiçoar ou abençoar? Então por que às vezes nós amaldiçoamos? Queremos que o outro caia, queremos que o outro tropece, queremos que o outro erre. Tem crente que tem prazer de ver o outro caído. Olha lá, caiu, viu? Não falei que ia cair? Pode dizer, eu falei, ó, olha aí, viu? Caiu. Eu não sei que prazer mórbido é esse. Que coisa estranha do cristianismo é essa? Da tua boca tem que sair palavra de bênção, não de maldição. Versículo 11. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Nunca sai. Porque se a água é amarga, vai sair água amarga. Se é doce, vai sair água doce. Mas e porque da língua do crente sai dois tipos de água? Se eu gosto, eu amo, palavra boa, palavra de bênção. Se eu não gosto, maldição. E isso não está correto. Eu estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Olhe para a palavra. Versículo 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? É uma pergunta. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aqui fala de caráter. Porque se a pessoa é ruim, nunca vai sair água doce da boca dela. Está entendendo aí, irmãos? Que aí está falando de caráter. E isso vai muito além do que falar. É do caráter. Porque da fonte que é água doce, vai sair água doce. Mas se for uma fonte ruim, não vai sair água doce da onde é a fonte de água salgada. Água ruim, amarga. Vocês vão lembrar, e eu vou encerrar aqui, dos 5 Cs da liderança, ou dos 5 Cs do líder, do pai, da mãe, do cristão. Caráter é o primeiro. Caráter é o primeiro. Comprometimento é o segundo. Competência é o terceiro. Comunhão é o quarto. E o coração na visão é o quinto. Tem pessoa que não consegue passar nem pelo primeiro filtro. Está esbarrando no caráter. Ter o caráter, ética, comportamento, conduta, é importante. Muito mais o caráter cristão, que é o fruto do Espírito. Muito mais. Porque esse completa o outro quando faltar.
Porque esse acaba preenchendo o outro quando falta no outro. O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Leia lá em Gálatas 5. Quem é cristão precisa ter o fruto do Espírito. Você está me entendendo, irmãos? E isto, ele é notado, porque Jesus falou em Mateus 7: pelos seus frutos os conhecereis. Ficamos de pé, em nome do Senhor Jesus.